A ideia desse projeto surgiu de uma colaboração entre eu e o professor Vitor Hugo Sarmento, que é professor do Departamento de Química aqui de Itabaiana. Como eu tinha experiência nos trabalhos com protetores solares, a gente achou que esse projeto teria interesse para o Estado. Então, a partir daí, foi todo um trabalho de fazer o projeto e fazer pesquisa, um levantamento estatístico no Estado, se usam protetores solares, quem usa, quem não usa. E a partir daí a gente montou o projeto e foi aprovado pela FAPTEC, no sentido de desenvolvimento mesmo do interior. O objetivo do projeto é de produção e estudo de protetores solares inorgânicos à base de óxido de titânio, que sejam transparentes e que possam liberar ativos antioxidantes de forma controlada. Então a ideia principal é de que a gente controle a formação do veículo, seria o creme, batom, spray, então que a gente controle a estrutura do veículo e coloque o protetor solar. Esse protetor solar de óxido de titânio tem uma proteção adequada e o veículo controla a liberação de ativos antioxidantes. Então, teor alérgico é difícil de se saber. A gente existem alguns testes que podem ser feitos in vitro para saber se ele tem um potencial de inflamatório, digamos assim, é capaz de causar um processo inflamatório. Esse tipo de teste de citotoxicidade já foram feitos. Esses de alergia envolvendo, por exemplo, testes in vivo envolvendo já humanos ou animais, ainda não. A gente ainda tem um tempo para chegar até esses testes in vivo. O que a gente fez já são testes de citotoxicidade com células da pele para avaliar se essas partículas protetoras têm algum potencial seja de causar morte celular ou mesmo algum tipo de deformação. Os protetores solares, eles são divididos em orgânicos e inorgânicos, ou físicos e químicos. Então, os protetores orgânicos, que são na sua grande maioria o que a gente tem no mercado, são moléculas que apresentam alguns grupos funcionais químicos capazes de absorver a radiação UV, ou transformam numa radiação menos energética, ou mudam a molécula. E eles podem penetrar na pele. Já os protetores inorgânicos, que são os que a gente trabalha, que normalmente na sua grande maioria são óxidos de titânio e zinco, eles protegem por um mecanismo de reflexão. Esses óxidos têm um alto índice de refração e por isso, quando a radiação ultravioleta chega até eles, ela é refletida ou espalhada. Então a partícula não se modifica, ela continua ela mesma, não penetra na sua pele e protege por reflexão. Então o potencial, eles são mais fotoestáveis, o potencial alergênico é menor. Então a medida do FPS para os protetores orgânicos é feito nessa faixa do UVB, e por absorção. Então a gente tem equipamentos nos quais a gente pode fazer essa medida mais simples. Para os protetores inorgânicos é uma medida de reflexão também, reflexão, espalhamento e até um pouco de absorção. Então um equipamento que consiga fazer tudo isso ao mesmo tempo já é mais difícil da gente ter. Então a medida do FPS é um pouco mais complicada. A gente fez alguns testes no departamento de física com o professor Mário Ernesto e a gente está analisando esses dados. Eu imagino que o fator de proteção chegue no máximo até uns 20, 30 para esses protetores. Então a radiação ultravioleta ela é dividida em UVA, UVB e UVC. O UVC é praticamente todo retido pela camada de ozônio. Então se tem muito pouca preocupação na área ainda em se bloquear esse tipo de raio, apesar de eles terem uma capacidade de dano muito grande. Eles ficam todos retidos, então não se preocupa ainda, embora eu acho que já deviam ser levado em consideração um pouco isso. O UVB é outra faixa do espectro de UV, que é considerada para se fazer a medida do FPS, fator de proteção solar, que a gente vê na farmácia, 30, 20, 5.
Então, chamando a atenção que essa medida do FPS é uma medida de tempo. É uma medida do tempo a mais que você pode passar no sol com proteção ou sem proteção. Então, muitas pessoas não pensam nele como uma medida de tempo. Então, por exemplo, se você vai tomar sol ao meio-dia e você poderia ficar lá 5 minutos sem proteção solar até que a sua pele fique vermelha, o fator de proteção solar 20, por exemplo, permite que você fique 20 vezes mais tempo exposto ao sol até que a sua pele comece a ficar vermelha. Um outro ponto desse FPS é que ele é uma medida de tempo até causar a vermelhidão, que a gente chama de dose mínima eritematosa, que é o que causa o eritema, a vermelhidão na pele. Então, a medida do FPS é em relação a isso, a vermelhidão. Não tem nada que ver com câncer de pele, nem nada que ver com envelhecimento, nem nada assim, não é uma medida relacionada a isso. É de tempo até você ficar vermelho. Quando eu fiz o levantamento estatístico para o projeto, fiz um levantamento estatístico de uso de protetor solar, de índice de radiação UV, tudo isso para o estado, no interior, na capital, por horário, por determinadas horas do dia, é todo um levantamento, né? E foi constatado que as pessoas que menos usam protetor solar são as que mais estão expostas ao sol. Por exemplo, pessoas ligadas à agricultura, construção civil, então que são pessoas que ficam num sol muito forte, tomam um índice de radiação muito forte e que não passam protetor solar. Então, seja pelo preço, seja por se incomodar com isso. Então, o projeto tem essa preocupação também de conscientização da sociedade quanto ao uso de protetores solares, para que as pessoas criem mais o hábito de usar. Todo mundo deve passar, pelo menos, as pessoas que quase não tomam sol, pelo menos uma vez ao dia deve usar protetor solar. Quem fica mais exposto, eu indico sempre aos meus alunos, até a gente tem bastante contato com alunos por causa da linha de pesquisa, que pelo menos seja repassado, que se passe o protetor solar de manhã e que seja repassado na hora do almoço. Pelo menos essas 2 vezes a gente deve usar. Porque as pessoas normalmente pensam que só quando vai à praia que usa protetor solar. Passa uma vez e não passa nunca mais. Ah, mas eu não fui na água do mar, eu não entrei no mar, então eu não preciso repassar. Não, o protetor solar, a proteção solar é totalmente ligada à espessura do filme que você passa na pele. Então, esse filme vai saindo, esse protetor solar vai saindo, seja com suor, seja com passar a mão. Então a gente vai retirando camadas desse filme e a proteção vai diminuindo. E quando se entra no mar, mais ainda, que tem que repassar. Então todo mundo tem que usar e quando vai à praia, repassar pelo menos a cada 2 horas.